Como é que tá os nossos cabelos, nossas meu tá sempre posturas? com problema. Trabalhava em jornal, mas também trabalhava em televisão, fazia um freela, Rádio, jornal rádio e tal, jornal impresso. impresso, revista. Eu fui fazendo tudo. Ela é vivida localmente. Então aqui se faz história. Valendo. Acho que nós estávamos assim. Isso. Se quiser conhecer o 3, 2, 1. Então é isso. Viver é muito bom. Ela une a grande trajetória como comentarista econômica e política, sendo imortal da ABL. É a 12ª mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras. E o bate-papo de hoje foi com ela, a jornalista caratinguense Miriam Leitão. E fomos direto às perguntas. Miriam, eu quero saber o que passou na sua cabeça no momento do discurso. Foi a realização de um sonho? Você tinha isso como sonho na ABL? Você sabe que eu não tinha um sonho de chegar na ABL, é como se fosse o sobre-sonho, né? Eu estava além do que eu tinha sonhado. Eu tinha sonhado aqui em Caratinga, eu comecei um sonho, embalando um sonho de ser escritora. Né? Eu sempre já contei essa história algumas vezes do sonho, como foi sendo plantado em mim. Então eu sonhava de construir um caminho de livros e demorei muito a escrever livros. E eu também sempre amei o jornalismo, então não é uma coisa, fazia uma coisa, mas sonhava com outra não. Eu sonhava com as duas coisas. Então eu fui construindo dois sonhos paralelos. Mas o livro custou a sair, sabe? Então, depois que saiu, começou a sair um depois do outro, porque eu tinha várias coisas na gaveta e fui completando. Então eu sonhei fazer uma estrada de livros. E depois da estrada tinha a academia. E a academia, portanto, eu achei que estava acima do sonho, sabe? Era uma Uhum. espécie de cobertura do sonho. Então, naquele momento, as pessoas me perguntaram: você ficou nervosa? Você ficou tensa? Você tremeu? Não, porque a felicidade ocupou todo o espaço. Então, eu não tinha espaço em mim para outro sentimento que não fosse a alegria de ter conquistado, né? Tá chegando ali, né? Então, é muita coisa que passou na minha cabeça enquanto eu fazia aquele discurso. E eu fiz o discurso imbuída da certeza que eu tinha que mostrar esse sentimento. Por isso que eu falei: eu, Miriam Leitão, estou em glória. Né? Porque o Machado de Assis falava assim: a glória é que fica, que é o livro. A glória é que fica. Né? Não é a glória passageira, não é a glória da vaidade, é uma glória com conteúdo. Então eu me defini assim e é isso que eu senti. E nós estamos em um espaço muito gostoso e significativo para você também, né, Miriam? Nós estamos em Dom Modesto, essa área que é do seu irmão, Cláudio Leitão. E nós escolhemos esse lugar porque a gente sabe que você tem esse amor pela natureza, né? Você tem esse contato com a natureza. E aqui em Caratinga, né, a simbologia ela é muito grande. Você disse da questão que o livro demorou para sair. Mas eu sei que teve um papel de um professor de Caratinga que te ajudou, não é isso? Muito. Na verdade, eu tenho duas histórias que eu acho que são três histórias que são os pilares, talvez, dessa construção da escritora. O primeiro pilar é a Dona Naná, porque a minha alfabetização foi muito lúdica, porque ela era uma pessoa que acreditava no lúdico como forma de ensino. Era tão à frente do seu tempo. Você imagina o que era isso, né? No final dos anos 50, começo dos anos 60. Todo mundo achava que a disciplina que ensinava. E ela brincava. E ela me ajudou a superar a minha timidez e me inserir no mundo, porque ela foi construindo, ela viu que era uma menina muito tímida, muito enrustida, mas que tinha talento. Então ela fez um trabalho muito grande. A minha alfabetização foi alegre, foi feliz. Então eu entrei no livro como quem brinca, né? Pelas mãos da Dona Naná. Depois eu comecei a sonhar em escrever livros. E eu sonhava também um pouco porque papai falava em casa, falava assim: minha filha, você vai ser escritora, porque eu não largava os livros, né? Aí
Vamos caminhar Aí chegou o professor Celso Simões Caldeira. Sim, professor Celso. O Celso. Então, essa é a história que você busca. Isso. É a história. O professor Celso, e eu acho que eu conto essa história para que os professores pensem o poder que tem um professor. Né? O professor tem um poder muito grande, é um poder de ou criar um bloqueio que você nunca vai conseguir superar, ou não ser com muita dor, ou muita análise, ou ele te dá o impulso que você vai andar, você vai acreditar. Então, eu fui... ele pediu para fazer uma redação, o que eu quero ser quando crescer. E aí eu não conseguia, porque eu não tinha coragem de contar que eu queria ser escritora. Porque eu achava que era um sonho, assim, tão grande, que eu não ia conseguir. Então eu falei, eu quero ser médica. Aí eu pensei naquele sangue todo, falei, ai, não quero não. Aí eu falei assim, eu quero ser arquiteta. Eu não consigo fazer isso. E nada dava certo, né? E aí ele falou, e ele viu que eu estava bloqueada, porque ele falou, Mirinha, suas redações são sempre a primeira a serem entregues, o que aconteceu? Aí eu falei, não sei, hoje eu não estou conseguindo. Ele falou assim, Mirinha, escreve o que você realmente quer ser. E aí eu escrevi, quero ser escritora, e saiu rapidamente. Quero ser escritora, quero fazer isso, fazer livros. Aí eu viajei, né, na coisa, entreguei para ele. E eu fiquei, como já tinha todo mundo indo embora, eu fiquei do lado dele. Isso em Caratinga. Em Caratinga, né, no Colégio Caratinga. Aí eu fiquei do lado dele. E ele foi corrigindo, na verdade chamava Grupo Escolar Deputado Agenor Ludigero Alves, que já tinha se transformado no Grupo Escolar. Aí eu fiquei do lado dele e ele foi corrigindo. Quando ele terminou, ele olhou para mim, eu nunca me esqueci dessa expressão. Porque ele olhou para mim e disse, Mirinha, você pode ser. Aquele pode ser... Era tudo que você precisava ouvir. Tudo que eu precisava. E eu ouvi a vida inteira. Você sabe que teve um momento muito emocionante na minha vida de escritora, foi que o segundo livro que eu lancei, o primeiro foi Convém Sonhar, né? Uma coletânea e tal. O segundo foi Saga Brasileira. Esse livro eu passei 10 anos escrevendo e tal. Foi o segundo livro que eu lancei em 2011. Lancei Convém Sonhar em 2010, 2011 eu lancei Saga Brasileira. E o Saga Brasileira fez um sucesso extraordinário. E fez sucesso, vendido, virou semanas e semanas como o livro mais vendido. E eu ganhei Jabuti de livro do ano de 2012 pelo livro que eu lancei em 2011. Então, eu nunca achei que eu ia ganhar aquele Jabuti. Eu já tinha ganhado, estava aqui em Caratinga, quando chegou a informação que eu tinha ganhado o Jabuti setorial, Jabuti de livro-reportagem. Mas, depois, todos os que ganham nos setores disputam o livro do ano. Então eu estava lá feliz com o meu jabutizinho já, que eu já tinha recebido de livro-reportagem, afinal de contas, soma minhas duas paixões, a reportagem e o livro. Eu estava feliz ali naquela categoria. Aí, de repente, fala lá, agora livro do ano de não ficção, Saga Brasileira de Miriam Leitão. Eu comecei a chorar sem parar e eu fui andando assim, e eu fui subindo a escada para ir para o palco da Sala São Paulo e eu vi a voz do meu pai dizendo, Mirinha, você vai ser escritora. E eu vi o professor Celso dizendo, Mirinha, você pode. Então esse Mirinha, você pode, foi uma força que me moveu várias vezes que eu tive dúvidas sobre a minha capacidade de ser escritora. Então eu falo isso porque os professores têm que lembrar, porque você podem abrir portas ou construir muros para os seus alunos, se vocês não souberem a palavra certa na hora certa. Professor Celso, gratidão eterna, falou, Mirinha, você pode. Então é isso. Essa é a história. Que sempre me emociona, porque é muito poderosa, é muito forte, ficou tatuado em mim essa frase, sabe? Mirinha, você pode ser. E o peso da cadeira número 7 diante desse depoimento, tudo? De onde você veio? Pois professor Celso. Pois é. A cadeira de número 7 também tem um pouquinho dele. A cadeira número 7 tem um pouco dele. Você vai com o que te constituiu, né? A cadeira 7 é uma cadeira
é uma cadeira gloriosa, né? O Cacá Diegues chamou de cadeira gloriosa, porque ela teve muitos ocupantes importantes e o maior de todos não foi um ocupante, foi o patrono. Exato. O patrono é Castro Alves, né? E então teve Euclides da Cunha, tem muita história na cadeira 7. Castro Então, Alves que você ama, né? Foi o poema também que te despertou aí da época da sua irmã, lendo o poema de e é Castro também Alves. de novo em Caratinga, né? Aí assim, a Beth declamava e eu era assim, 8 anos mais nova que ela, 7, quase 8 anos mais nova que ela. Eu não tinha visto. Um dia eu fui ver, eu tinha 7 anos, ela tinha 15 anos. E eu fui. E aí ela foi declamando. E eu lembro desse dia, de novo, a memória muito forte desse dia. Porque depois eu vi outras vezes ela declamando. Mas eu vi ela, a palavra ia e vinha, estamos em pleno mar. E aí eu estava ali, né? E ele fala, albatroz, albatroz, dá-me tuas asas. Então, a sensação que eu tinha que eu que pegava as asas do albatroz, né? Para ver tanta, né? Vilania, tanta... Enfim, ele é como se eu viajasse com o poema do Castro Alves. E Castro Alves era muito falado lá em casa, as poesias dele eram muito lida. Então, eu sei que Castro Alves é de todo mundo. E os baianos acham que particularmente o Castro Alves é deles. E os baianos que me desculpem. Mas o Castro Alves é o poeta lá de casa, né? É o poeta que eu ouvia em casa e tal. E aí eu contei também no meu discurso que o meu pai, assim, um mês, assim, ele estava morrendo. Ele estava morrendo e foi a última vez que ele conseguiu sair do hospital. Teve uma alta, então eu fui passar o fim de semana com ele. Na próxima vez que ele foi internado, ele já não saiu. Então ele estava nos seus últimos dias, estava no finalzinho mesmo. E aí eu falei, pai, eu vou passar o fim de semana com você, o que você quer que eu te leve? Aí ele falou assim, traga poesia, minha filha. Esse é o espírito do reverendo Uriel, né? A palavra foi cultivada na minha casa, os livros foram cultivados e valorizados na minha casa. Ler, eu ficava lá, aquele bichinho no canto, lendo. E isso era tratado como um valor, né? Olha, essa menina não para de ler, olha, essa menina não para de ler. Isso era uma coisa que dava alegria, eu sentia. Então, ele me pede para levar poesia. E eu levei Castro Alves, levei o livro, a coletânea, né? E aí, quando eu começava a ler um poema, ele completava, porque ele sabia de cor. Então, essa casa me fez para a cadeira 7, na verdade. Porque a cadeira 7 também tem outras coisas, outras características, porque eu falei lá no discurso que é uma cadeira de intelectuais públicos, né? O Castro Alves usou sua poesia, todo seu talento numa luta pública pela abolição. Mas outros lutaram com as palavras ali, né? Tem muita gente, Euclides da Cunha, que foi fazer aquele grande reportagem, é um dos meus antecessores. O Hermes Lima, ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi cassado pela ditadura e também usou suas palavras na luta por um país democrático, mais justo. Enfim, eu estou muito confortável na cadeira 7. E eu estudei todos eles, sabe? Estudei muito e cada vez que eu lia, estudava, mais eu me orgulhava daquela cadeira, de estar ali, né, de fazer parte. Porque na academia é assim, você se candidata, pode ganhar ou perder. Tem gente que se candidatou mais de uma vez. Eu disse para mim mesmo que eu ia me candidatar uma única vez. Se eu não vencesse, não é por arrogância, não é por nada, mas eu falei, olha, eu não vou ficar tentando. Aí eu me candidatei e eu tive um excelente oponente. Excelente no sentido de que ele também merecia, que é o Cristóvão Buarque, senador, foi governador de Brasília, né? Foi um dos fundadores do Bolsa Escola. Minha irmã Beth foi outra, né, que em Belo Horizonte implantou o Bolsa Escola. Então a ideia de alfabetizar e de dar escola para todas as crianças pobres, né? Então esse é um projeto lindo. Eu, enfim, gosto dele, sempre gostei, mas foi uma luta dura. De tentar convencer, vota em mim por isso. Então eu fui, inclusive falei com eleitores dele, eu chegava e falava assim, olha, eu não quero o seu voto, eu só vim conversar. Eu sei que você vai votar eu sei que você vai votar no Cristóvão e tá bom isso.
Então a gente se candidata e ganha uma eleição. Eu ganhei uma eleição apertada e aí você tem que preparar. E é assim, quem te recebe, você escolhe quem te recebe. Você escolhe quem introduz você no salão e quem te leva do salão para os cumprimentos. Você escolhe quem te dá o colar, você escolhe quem te dá o diploma. Seu conterrâneo. Eu fiz escolhas assim muito cuidadosas. O poeta Antônio Carlos Sequim me recebeu porque foi a pessoa que foi o meu grande cabo eleitoral, na verdade. Ele é que me convenceu que eu podia me candidatar. E eu escolhi 3 mulheres para fazer a entrada no salão. Eu queria entrar no salão pelo braço de 3 mulheres. E aí Fernanda Montenegro, Rosisca Darcy e Lília Schwartz. E aí a gente entrou e depois quem me botou o colar foi Ana Maria Machado, grande escritora, a maior escritora de literatura infantil, ganhou o maior prêmio do mundo de literatura infantil. E aí, para me entregar o diploma, eu escolhi Rui Castro. Uhum. Rui Castro me entregou o diploma. E na saída, eu saí com 2 amigos meus e o Ailton Krenak. Então eu escolhi todo mundo ali para fazer essa dança da chegada e da saída. Miriam, vamos sentar um pouquinho, porque a gente vai continuar batendo papo. E aqui ao fundo uma água maravilhoso. Tem uma trilha, né, que passa aqui em volta. Nós estamos ouvindo algumas pessoas passando. E ouvindo passarinhos voando e a água caindo. É uma delícia isso aqui. Eu acho que o bate-papo fica bem mais interessante. Miriam, você disse que escrever é um ato de coragem. Eu queria que você falasse pra gente sobre o ato de coragem de escrever e o ato de coragem de ser jornalista. Olha, é a coragem testada o tempo todo, né? Quando você escreve um livro de ficção, é muito intenso. Um livro de não ficção é uma reportagem muito longa, não é? Você é testado durante muito tempo. O livro te pergunta, você quer mesmo me escrever? Você tem dúvidas? Você não sabe se está bom ou não? É um ato solitário. Você atravessa um longo caminho sozinho, você e o livro você. Então você se pergunta, e às vezes você tem uma pessoa que lê e não gosta e faz críticas, e aí você sente como se tivesse ofendido um filho seu. Então é essa caminhada. O jornalismo é o teste diário de você saber de que maneira você vai estar, como você vai se postar. Não tem nada fácil no jornalismo, nada fácil. Você imagina, você está fazendo fazendo uma reportagem no meio da Amazônia, né? Eu tenho que contar uma história, eu tenho que mostrar a Amazônia sendo devastada. E aí eu estou andando numa estrada, isso aconteceu. Estou andando na estrada, e aí uma estrada que meio de uma área área de conservação que estava muito desmatada. E aí de repente eu vejo uma cena que eu podia não ver e ia perder. Uma cena que era um lugar desmatado, um campo assim, como se fosse um pasto, mas não tinha nem boi. E tinha uma árvore grande, linda, caída, cortada. Ela estava caída. E ela tinha sido assassinada por nada, entendeu? E eu precisava daquela imagem. E então, eu falei, para o carro. Nós vamos fazer aqui. E tinha uma porteira, uma terra de jagunço, de grileiro. Aí, tem essa porteira, mas a gente precisa entrar lá para poder fazer a imagem lá. Eu queria fazer lá a passagem, sabe? A passagem. Aí eu falei, ele disse, como é que nós vamos lá? Eu falei assim, subi na porteira e pulei para o outro lado. Eu fui tão rápido que eles conseguiram só pegar uma foto minha pulando já, quase virando assim a curva. E a gente entrou e a gente fez essa passagem. Eu tenho essa foto eu sentada, desconsolada, num toco de árvore, assassinada por nada. Aquilo é a força da palavra, da imagem e da palavra.
Então, assim, na verdade, são decisões que, se eu tivesse distraída naquele momento, eu não veria que aquele local era o melhor para fazer, para contar aquela história. É o olhar crítico. É, E olhar todos crítico. os dias, a Todos os todo dias. Quando você está momento. entrevistando alguém, a palavra que a pessoa fala, a pergunta que você vai fazer. Exatamente. O jornalismo é a atenção todo o tempo, né? Você tem que estar atento o tempo todo. E eu fiz o jornalismo, me espalhei pelo jornalismo, porque eu faço rádio, televisão. Na época que eu comecei a fazer essas travessias entre as ilhas do jornalismo, as bolhas, ninguém fazia essa travessia. Eu que inventei esse negócio do multimídia. Nos anos 80, eu saía do... Eu trabalhava em jornal, mas também trabalhava em televisão, fazia um freela, rádio jornal e tal, jornal impresso. impresso, revista. Eu fui fazendo tudo, né? Então foi muito... sempre a minha carreira sempre foi muito cheia de movimentos, intensidades e sofrimento. Também sofri muito. Exatamente. Não foi fácil, Nós nunca vamos foi entrar fácil. nesse momento também, não apenas na questão profissional, né? Você tem Não, uma história de luta aí, né? mas eu estou falando na vida profissional mesmo. Eu fui Sim. demitida muitas vezes. Muitas vezes me disseram, você não serve para isso. Muitas vezes você disseram, volta para de onde você veio. Muitas vezes eles me trataram. Passei por assédio moral, assédio político, assédio sexual. Eu passei por todas as barbaridades que as mulheres passam e as pessoas passam. Quantas vezes eu ouvi você não pertence? Então, eu fui demitida 5 vezes. E todas as vezes eu me levantei de novo e eu fui em frente, achando que eles estavam errados, eu estava certa. Eu pertencia ao jornalismo e eu pertencia ao mundo da informação e queria fazer a informação em todas as janelas que houvesse. Então, toda janela que surgiu, eu apareci para comunicar. Então, eu sou um ser da informação, eu sou um ser da comunicação. Eu comunico num post de algumas linhas e eu me comunico num livro. Eu passo por todas as formas. E todo mundo que me disse que eu não pertenço, eu quero dizer a eles que eu ganhei todas as batalhas no final. Maravilhoso. É um exemplo porque nós estamos acostumados a ver a Miriam recebendo prêmios, sendo homenageada, destaque da Globo, revistas, jornais impressos. Sabemos da questão e nós vamos chegar a esse ponto do momento que você passou, da ditadura. Mas eu queria até te contar uma coisa Sim. que desculpe te interromper, Não, que isso. Como é que eu me curei das minhas feridas, né? Uma das vezes que eu fui demitida, eu já tinha 32 anos, já estava trabalhando desde os 18 no jornalismo, e o cara que me demitiu foi particularmente cruel. Isso foi depois de um ano inteiro de assédio moral, de tentar provar que eu era incompetente. Aí o cara disse assim, eu estou te demitindo porque você não sabe escrever. E para mim isso foi como se fosse uma punhalada, sabe? Punhalada, porque dizer isso para mim era... Eu achei que eu saí para o mundo, né? Professor Celso me dizendo, saí para o mundo com essa arma. Eu posso escrever, né? E então ele falou isso porque sabia que isso me ia doer. Eu que não sou, eu sou uma pessoa da batalha, da luta. Eu disse muito desaforo para ele. Eu falei, não, você está me demitindo porque você tem inveja. Porque você sabe que eu sei isso, você não sabe. Você sabe que eu sei apurar. Sabe que eu tenho fontes, que eu descubro notícias. Você não, você é uma flor de redação. Se sair, tirar você daqui, você não sabe o que fazer. Então eu esculhambei o cara que me demitiu. Mas ao sair de lá, eu desmontei. Chorei. Peguei meus filhos, comprei o nome da Rosa e fui para encontrar meus pais. Fui para Guarapari, passar uns dias lá. E eu cheguei, mamãe me viu muito abatida, falou assim, eu contei para ela, mamãe, fui demitida de novo. Ela falou, Miriam, é o seguinte, você trouxe um livro? Eu falei, trouxe, eu acabei de comprar um livro que saiu agora do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Então, vai para o seu quartinho, fica lendo, que você fica melhor. Deixa que dos meninos eu cuido. Eu vou cuidar dos meninos para você ficar lendo. Aí você vai ler e vai pensar. Eu fui lendo e eu entrei no livro. Eu entrei naquele mosteiro. Eu fiquei com aqueles monges todos. Eu fiquei com aquele mistério, os monges morrendo. E eu vendo aquelas pessoas copiando
os textos em pergaminho. E eu entrei naquela atmosfera do Humberto Eco, da Idade Média. Quando terminou o livro, eu falei, mamãe, eu vou procurar emprego. O livro me curou. O livro me curou. E a sensibilidade da minha mãe de dizer, é assim, você é assim, essa é a sua natureza. O livro vai te curar, o seu remédio é esse. E é assim até hoje. É assim até hoje. Por isso foi tão duro na prisão, entre outras coisas, não poder ler nada, entendeu? Eu era um vazio, eu lia um livro atrás do outro, de repente me tomaram tudo, assim. Eu não podia ler nada, eu estava dentro de uma cela, não podia ler, não podia fazer nada, nada podia. Eu estava sem meus remédios, sabe, sem meus tudo que me amparasse. Por isso que eu contei isso no meu discurso, eu comecei a lembrar dos livros que eu tinha lido. Eu me lembro de ter lembrado muito, fechar o olho e ficar lembrando, por exemplo, Vidas Secas. Porque Vidas Secas eu li muitas vezes. Eu lembro que com 14 anos, a Beth falou, você não já leu Vidas Secas? Eu falei, essa é a terceira vez que eu estou lendo. Eu fiquei no loop, lendo em sequência Vidas Secas. E eu fiquei naquele momento ali, lembrando da Senhora Vitória, a Fabiana, menino menor, menino maior, a baleia vindo por aquele caminho. Eu ficava pensando neles, naquelas cenas que eu tinha visto na minha cabeça. Eu ficava pensando em Diadorim e Reobaldo, aquele amor inconfessado. Eu ficava pensando nas tramas, tentando lembrar frases. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Eu ficava declamando o que eu lembrava dos livros. E os livros me ampararam naquela dor. Miriam, e a gente percebe que você sempre teve esse amparo familiar, né? Essa família é um privilégio. Essa família é um Não privilégio. só do seu pai e da sua mãe, mas seus irmãos hoje, irmãs. irmãs. A nossa casa era uma festa. Porque assim, aquele monte de menino, todo mundo intenso. Não tinha gente fraca lá. Todo mundo era intenso. E a gente fazia mil coisas, e cada um de um jeito. E eu e o Cláudio eram carne e unha, só que nós éramos opostos, sol e lua. Noite e dia, a gente era duas coisas diferentes. Eu quieta, tímida, muito introspectiva, lendo muito, e o Cláudio uma pessoa que não parava quieta e queria fazer não sei o quê, e ele ficava me cutucando, me puxando, Cláudio, deixa eu aqui. Aí ele queria sempre fazer alguma coisa, alguma molecagem, então a gente era uma dupla improvável. Uhum. E o mais engraçado é que a gente brigava, a gente fazia as pazes na mesma hora, a gente brigava de novo, fazia as pazes na mesma hora. Na hora que saía na rua, tinha que manter as aparências. Aí ele pegava, me colocava no canto, na calçada, pegava no meu braço para atravessar a rua, todo mundo falava, que menino educado. Ninguém sabia como ele era sapeca em casa, o que ele aprontava. Ele me levava, a gente saía para o cinema juntos, e ele me levava ali sabe, como uma princesa. Falei, vai ver lá em casa. Mas essa casa da Beth falando, olha, Mirinha, leia esse livro, faz isso aqui, vamos ler essa poesia juntos, vamos ler Carlos Drummond de Andrade juntos. A Ana e a Vilma, o Juninho, o Juninho era o menino mais bonito da história da humanidade, eu achava. E a gente vivia naquela farra. E a gente morava numa casa louca, porque a casa na rua Princesa Isabel, número 100, era uma casona, antigo casarão, do lado tinha outro casarão. O dono, ele construiu, porque talvez ele quisesse fazer, falava-se que ele queria construir uma vila, então tinha um quintal imenso, era uma chácara, na verdade. Mamãe ocupou tudo com uma produção intensa de alimentos para gente. Ela plantava, ela cultivava, tinha galinha, tinha porco, tinha tudo. E essa casa ficava fechada o ano inteiro, exceto na segunda semana de setembro, que a família vinha. Uhum. Só que a família era muito fechada também, então a gente olhava. E essa casa, a gente encontrou um jeito de acessar uma parte da casa. A gente conseguia acessar uma parte da casa. Mas a gente olhava pelo buraco da fechadura para os outros cômodos fechados e tinha panos brancos em cima dos móveis. Então, a gente achava que era uma casa mal assombrada. Um fantasma. Então, cheio de fantasma. Então, a gente tinha esse privilégio. A gente tinha um casarão
mal assombrado, as nossas brincadeiras, os nossos sustos de criança, só para nós. Então foi uma vida intensa, sabe? Muito livro, muita imaginação, muita brincadeira, muito companheirismo, muita confusão, enfim, muito trabalho, porque não tinha empregado na maior parte do tempo, ou quando tinha, ela ficava preparando a comida e a gente tinha que preparar, ajudar ela, lavar as louças, arrumar a casa, encerar a casa, limpar o quintal, varrer o quintal. Enfim, cada um tinha uma função. Então eu nasci no meio de um comício, assim, de um mutirão. Eu nasci no Várias meio de um mutirão. ideias, ideologias, tudo rolando ali dentro. Tudo rolando ali dentro. Mamãe não parava de ter filho, não parava de estudar também. E aí ela continuava estudando, ela se formou, ela já tinha 8 filhos, se formou no normal e depois foi fazer pedagogia. E a casa teve várias fases, porque papai falava o tempo todo, as meninas vão fazer curso superior. As meninas, eu faço questão, as meninas todas vão fazer curso superior. Então a gente falava assim, mas e a gente não vai casar? Assim, talvez vocês casem. Ele já tinha essa ideia. É a ideia, então, talvez vocês casem. O importante é ter profissão. É se preparar. É. Porque ser mulher nunca foi fácil. Ele falava isso, inclusive. Ele falava assim, o mundo é dos homens. As mulheres têm que entrar. Sim, e então vocês vão fazer, todas vão fazer curso superior. Então ele fez ele falava isso pra gente. Então, o tempo todo. Era muito incrível, porque assim, uma vez ele estava muito mal, já no finalzinho, nos últimos dias, a Simone ligou. E ele perguntou, como é que está a sua vida, minha filha? Eu botei o telefone meu, ela ligou para mim, eu botei meu telefone para ele ouvir. Como é que está a sua vida, minha filha? E eu não sei o que ela respondeu, mas eu sei o que ele disse. Não, minha filha, estou perguntando como é que está o seu piano. É isso. É a vida dela. O papai botava o sarrafo lá em cima. Eles tinham também uma seguinte sensibilidade, cada um no seu talento. Eles percebiam a inclinação de cada um e falavam assim, você vai ser isso, como ele dizia, você vai ser escritora. E eu falava, papai, eu quero trabalhar numa biblioteca. Sim, talvez você trabalhe numa biblioteca. Talvez você ajude a guardar e organizar livros, mas principalmente você vai escrever livros. E ele nunca me deixou esquecer que esse era o projeto. Infelizmente ele não me viu nenhum livro, porque eu tardei a escrever. Tardei também, eu tinha, o Zuenir Ventura disse que eu sacralizei o livro. Eu achava o livro um objeto sagrado, não conseguia fazer parte daquele contexto. Né? Mas tem também o fato de que minha vida foi sempre muito intensa. Eu fiz uma carreira no mundo que, quando eu entrei na profissão, era um mundo absolutamente jornalismo, era de homens. Muitas vezes eu fui a primeira mulher nos lugares, muitas vezes eu era a única mulher no lugar. Então eu fui a geração que invadiu a praia deles. Eu tinha que lutar essa luta, eu tinha que criar meus filhos, eu tinha que lutar a luta política, era uma ditadura. Eu cheguei à juventude no pior momento da pior ditadura que o Brasil teve, e o Brasil teve outras. Né? Então era o pior momento da pior ditadura, porque era depois de 68. Eu chego à juventude no começo dos anos 70, e em 68, que eu lembro até hoje, 13 de dezembro de 68, no dia do AI-5, que eu tinha 15 anos, eu sabia que o tempo tinha fechado para a minha juventude, eu tinha muita consciência política. Eu entendia tudo que estava acontecendo, então eu falei, caramba, então é nesse mundo que agora ficou mais feroz, mais violento, é que eu vou dizer, eu discordo desse governo. Então, foi uma coisa de manter a sanidade, a força, foi um trabalho diário. E a gente pensa que, assim, atravessar a ditadura, bom, aí você tem os grandes momentos, você foi preso, não sei o que lá, fui julgado, mas tem a longa caminhada. É a longa caminhada. Todo dia você acorda num governo autoritário e você sabe que o caminho está interditado para você. E você tem que tentar mais um pedaço, abrir uma porta, botar uma palavra na matéria. Tem esse trabalho silencioso da resistência que a gente não consegue explicar, porque é muito longo. Então,
Eu tinha 10 para 11 anos quando veio a ditadura. Eu passei o dia ouvindo rádio, eu já era da pessoa da notícia. Eu falava, ei, o general Olímpio Mourão Filho saiu com as tropas de Juiz de Fora. Eu estava acompanhando. E aí eu fui entendendo que aquilo ali era um governo contra, principalmente a minha geração, porque a minha geração estava chegando nesse mundo fechado. E aí foi uma luta, uma discussão em casa, inclusive, porque inicialmente o papai apoiava, e eu falava, pai, esse governo está torturando, pai, esse governo está torturando e matando os meus contemporâneos, os jovens estão morrendo. E ele fala, não, não é isso que está acontecendo, isso é propaganda comunista. Não é, pai. E no dia que ele me pegou, na saída da prisão, que eu tinha 39 quilos, ele me abraçou e falou, minha filha, eu não tenho mais ilusões. Ou seja, ele falou, você está com razão. Ele precisou sentir na pele para acreditar. E a gente vê isso muito hoje em dia, né? A desinformação, o caos, o que está acontecendo no país. Como que você avalia tudo isso, Miriam? Esse é um mundo Dá medo muito... de novo? Medo. Eu vi cada momento do governo passado, cada momento da ameaça à democracia, eu vi, entendi que era ameaça à democracia, e escrevi, e falei, e não dei um minuto de trégua, porque eu conheço esse inimigo, e eu vi ele de novo na minha frente. Quer dizer, eu escrevi um livro chamado Democracia na Armadilha, em que eu juntei 153 textos, os meus muitos textos, sobre mostrando que tinha risco à democracia, e a gente viu o que aconteceu agora no Supremo Tribunal Federal. Mas o que me incomoda, eu acho que é essa a natureza da sua pergunta, é a partição na sociedade. É parte da sociedade que não quer acreditar que isso aconteceu. Aí é muito grave, porque não é mais o AI-5, é a pessoa que se aprisiona numa bolha e não vê o que está acontecendo. Na democracia, todo mundo pode e deve ter a sua opinião. A gente pode e deve ter divergência entre nós, numa família, mas não pode ser duas realidades. Você tem direito à sua opinião, mas você não tem direito a um fato paralelo. O que aconteceu, e você pode falar, não, eu quero um mundo mais conservador. Eu não quero um mundo que seja assim, que libere, que tenha tanta liberdade sexual, ou que tenha... Você pode querer, você pode achar isso, você pode achar qualquer coisa. Você pode ficar desconfortável com uma coisa, desconfortável com outra, ter o seu grupo religioso, o seu grupo de jovens pensando um mundo que você quer. O que você não pode é não acreditar nos fatos. Eu sou uma pessoa do mundo dos fatos. Então eu vejo o fato virou uma possibilidade. Você não pode não ter sido assim, né? Então você pode interpretar diferente os fatos, mas você não pode negar o fato. E o fato o governo passado foi um governo que fez uma conspiração contra a democracia. E quem diz é uma pessoa que viu acontecer isso na sua juventude, pouco mais que uma menina, eu vi a democracia sendo destruída, eu vi o AI-5 chegando nos meus 15 anos, eu vi a cela, eu vi a sala de tortura aos 19. Então eu digo, a ditadura é aquele lugar que a gente não sabe quem é que vai ser punido. Pode ser você, pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão. Mas a ditadura vai prender alguém, vai prender e vai torturar. E não vai dar o direito de defesa. Eu não tive advogado, eu fui interrogada, fui torturada, interrogada. Depois eu respondi ao inquérito policial militar, dentro do quartel, sem ter um advogado do lado. Como eu era aquela época, 19 anos, era relativamente menor. Você só alcançava a maioridade com 21 anos, maioridade absoluta. Então eu tinha maioridade relativa. Então a lei exigia que eu fosse acompanhada de um tutor, né? E eles pegaram um sargento, um tenente, aliás,
Pega um tenente, um dos mais... ele não participou diretamente da tortura, mas ele era o cara mais ríspido que tinha. E botou, e ele era, né, como se fosse a pessoa para me apoiar. Então, assim, é o desamparo. A democracia, você é preso, você chama advogado, você só pode falar. Só pode falar, não pode, você tem o direito ao silêncio, você tem o direito a isso, enfim, é uma sucessão, uma teia de direitos que a democracia garante. Ela não é perfeita, ela vai sendo construída, ela vai sendo melhorada, E o mas que a gente acompanha hoje no STF, né? É exatamente. É questão de direito, de Direito, defesa. direito de defesa. Todo mundo pode fazer a sua defesa. Ah, não foi ouvido, um juiz achou que sim, outros 4 acharam que não. E vai, enfim, mas tem tudo sendo transmitido. Eu quero dizer que é diferente. Assim, eu fui interrogada dentro de uma sala de tortura, depois eu fui interrogada para constar nos autos, entendeu? Isso é um inquérito policial militar. Aí o major José Maria, que foi o cara que me interrogou. Esse cara, ele não participava, tudo tinha divisão de tarefa. Ele não participava da tortura, né? Mas era ele que me interrogava e não o juiz. E aí eu fui processada pela justiça militar, como se fosse uma corte marcial. Eu me lembro do dia que eu fui no meu julgamento e eu olhava para eles e falava assim, cara, que loucura. Isso aqui é uma corte marcial para uma civil jovem. Sempre tive noção do absurdo, eu nunca me acostumei, nunca naturalizei, como se diz hoje, tudo que me aconteceu e tudo que acontecia com todo mundo. E nesse processo tem várias fases. As pessoas ficam muito num evento que é mais chocante, que é a cobra, mas na verdade é um longo sofrimento, sabe? Foi um longo sofrimento, desde o momento da minha prisão. Ficar lá, depois sair, me reconstruir, saber se eu ia ter um filho normal ou não, esperar tirar Marcelo sair, retomar a vida e depois responder a um processo num tribunal militar para estudante. E tem um momento que você fala. O único momento que você fala é no sumário de culpa. Então, na primeira auditoria da Aeronáutica, em maio de 1973, acho que é 28 de maio, eu andava para o centro de Vitória, no centro do Rio de Janeiro, porque foi no Rio de Janeiro, eu fui presa em Vitória, mas eu estava no Rio. E a minha dúvida era, eu conto que eu fui torturada ou eu não conto? E as pessoas diziam, se você contar, você vai voltar para a prisão. Eu tinha quase 7 meses de gravidez. Eu falei, se eu voltar para a prisão, o que será de nós dois? Mas por outro lado, dentro de mim falava assim, eu preciso falar. Essa é a minha chance. Então eu me lembro desse dia, porque eu falei assim, vem aí a grávida, a primeira a falar, vem aí você. Então eu subi. Aí tinha o juiz auditor e 4 militares do lado dele. O juiz auditor é um juiz da justiça militar, com toga e tal. E os 4 de armas, vestido de fardas, né? De armas não, de fardas, né? E aí ele falou, o que é que você tem a dizer em sua defesa? E eu me lembro até hoje da frase, porque na hora que eu comecei a falar, na hora que eu caminhei para lá, eu tomei a decisão, eu vou falar. Eu vou falar. E aí eu disse, eu fui torturada, meritíssimo. E ao falar isso, e ele falou, então conta. Então está nos autos do meu processo, nos autos, isso que o Mateus encontrou depois, e que escreveu em nome dos pais, nos autos do meu processo. Eles resumiram, eu contei tudo. Eles resumiram e por isso está lá a cobra, os cachorros que jogavam em cima de mim, me deixar sem alimentação. Então eu contei, eles registraram algumas coisas. E esse pequeno relato que ficou registrado no processo, foi para o livro Brasil Nunca Mais. Eles pegaram trechos de alguns depoimentos e o meu depoimento está lá. E no dia que eu li o Brasil Nunca Mais, um livro
para quem não sabe, é um livro feito pelo cardeal Evaristo Arnes, pelo rabino Henry Sobel e pelo reverendo James Wright. Eles, três religiões que se uniram, e as pessoas roubavam esses documentos. Uma teia de pessoas roubavam esses documentos. Heróis. Roubavam trechos que estavam na Justiça Militar, e eles construíram o livro Brasil Nunca Mais. Enfim, é uma longa história, a história do Brasil e a minha também. Se quiser conhecer um pouco mais, é só acompanhar o documentário Em Nome dos Pais. Eu adoro esse documentário, assim, em respeito à sua história. Eu acho que foi muito bem trabalhado pelo Matheus, como que ele conseguiu e ficar de cara a cara e fazer as perguntas que tinham que ser feitas. O Matheus fez um livro lindo, desse livro saiu o documentário. E ele ele saiu em busca da história, né? Em busca da história que ele ouvia. A gente falava um pouquinho, mas não falava muito. E ele foi pescando aqui e ali. O Matheus é uma pessoa de muita sensibilidade. E veja que o Vladimir nunca conseguiu, assim, ele não foi o Vladimir que foi. Porque o Vladimir, ele foi assim, ou seja, ele estava na frente de combate, estava comigo, estava dentro do meu ventre, sendo formado, né? E o Matheus, ele falou, não, é como se, o Matheus fala, é como se vocês três estivessem lá e o pai, a mãe, o irmão sendo formado, mas ele não, né? Ele não estava lá. Então ele falou, eu quis entrar na história, eu vou buscar essa história. E ele passou anos da vida dele dedicado a construir isso, né? Buscar cada um, perguntar por quê, de cara a cara com o torturador, de cara a cara com o delator, de cara a cara com, né? Tem tudo registrado, é muito bom mesmo. Miriam, eu tenho certeza que a gente ia ficar aqui o dia todo conversando, né? Mas eu queria que você deixasse, nós já estamos finalizando, uma mensagem para os jovens, para Caratinga, sabe? O que a gente pode esperar da Miriam Leitão como um norte, como um conselho, como uma mensagem? Olha, na verdade, eu não sei se eu sei dar conselhos e eu não sei nem se o tempo acumulado é o suficiente para tornar uma pessoa nesse papel, nesse lugar de dar conselhos. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que cada pessoa em Caratinga, cada caratinguense pode ter seu sonho e realizar seu sonho, seu projeto. Uma cidade pequena do interior, nem é tão pequena assim, Caratinga, ela não faz com que, não, quem tem chance é quem nasceu no Rio, Brasília, São Paulo. Não, né? Você pode, talentos múltiplos nascem em 1000 lugares. E a outra coisa que eu queria dizer é que a história coletiva sempre vai importar, né? Para cada um tem que ter uma sua posição na história coletiva. A história coletiva do Brasil é um país muito desigual, muito cheio de dores para determinados grupos sociais. Os negros sofreram muito, sofrem ainda. Os indígenas enfrentaram extermínios, enfrentam ainda. As mulheres tiveram que passar por muita luta para construir seus projetos. E que isso tem que estar... A gente é o pano de fundo nas nossas escolhas. Você tem que pensar sobre isso, de que maneira o Brasil pode ser mais justo, né? Ele precisa ser mais justo. Ele precisa ter também mais estabilidade política. O Brasil foi a história da República, a história de um golpe atrás do outro. Então, a gente tem que construir a estabilidade democrática. Não importa em que campo você esteja, não importa em que você acredite, mas tem que ter pilares que unam. A democracia é uma delas. A busca de mais justiça é outra. Se você é de direita, se você é esquerda, se você é centro, se você é conservador, se você é um rebelde, o importante é que a gente tenha um pacto. Um pacto. Fazer um país livre, democrático e também mais justo. A gente tem que ter essa história, essa busca dessa justiça. E tem mais uma coisa. Nunca pode esquecer. O Brasil tem um enorme patrimônio natural. O mundo está caminhando o mundo está em emergência climática e proteção do meio ambiente também. Não tem direita, esquerda, centro.
tem uma história. E a gente tem aqui, em Caratinga, um exemplo maravilhoso de alguém, Feliciano Miguel Abdala, que lutou pela conservação. E então, tem muita história por aqui, tem muita coisa por aqui. A história de cada país não é travada assim, no abstrato, ela é vivida localmente. Então, aqui se faz história, né? Então é isso, viver é muito bom.